Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo da série Agatha All Along. Do buraco que Rio saiu, uma raposa sai. Depois vemos um corvo e uma cobra. A raposa passa por um tronco e se transforma em uma bruxa. O corvo levanta voo e também se transforma em uma bruxa. As bruxas de Salem chegam ao caminho e começam a procurar por Agatha. Lily acorda dizendo que eles precisam ir e que deixaram a porta do caminho de invocação aberta. Ela fala que as 7 de Salem estão vindo. Lily então começa a explicar. Quando Agatha matou seu coven inicial, Jane acrescenta que foi roubando os poderes delas, e Rio defende dizendo que a própria mãe tentou matá-la. Alice pede para alguém terminar a história. Lilia prossegue. Agatha poupou as filhas mais novas delas. Rio complementa que elas se tornaram um coven de mente coletiva feroz, devotado à vingança. Agatha aparece correndo, dizendo que a moral da história é sempre terminar o que começou e a misericórdia é superestimada. Todas começam a correr, mas ouvem um uivo vindo da frente e um outro barulho vindo de trás. Os jovens sugerem um Hexenbesen, mas todas dizem que é uma péssima ideia. Ao ouvir um som se aproximando, elas decidem que a ideia do jovem é muito boa, e elas começam a procurar pedaços de madeira para usar como vassoura. Lilia diz que é humilhante, e o jovem pergunta por quê. Ela explica que as vassouras foram absorvidas pelo complexo industrial do Halloween, como emblema absurdo da cultura dela, e são símbolos óbvios da domesticação feminina. Agatha e Rio começam o encantamento. Lily e Jane começam o delas. No final, elas trocam os pedaços de madeira. Agatha fala que é sobre altruísmo. Ou elas voam juntas, ou não voam. Alice chama o jovem, e ele fica animado que irá ganhar uma. Mas ela pede uma também, e ele procura um pedaço de madeira para ela. Uma coruja pousa perto deles. A coruja se transforma em uma das bruxas de Salem e ataca o jovem. Alice usa a madeira para derrubar a bruxa. E logo depois, ela e o jovem fazem o ritual, trocam as madeiras e saem correndo com todos. Eles começam a voar nos pedaços de madeira. A bruxa se levanta e avisa seus companheiros. Eles voam pelo céu, passando pela lua vermelha. Quando o jovem pergunta por que eles não fizeram isso desde o começo, o caminho começa a puxar eles para baixo. Enquanto todos gritam de medo, Rio gargalha como uma clássica bruxa. Eles voltam a voar no caminho, e o jovem avista a próxima provação. Mas no meio do caminho, uma das bruxas de Salem estava os esperando. Ela se transforma em uma massa de insetos quando eles colidem com ela. Eles se levantam e correm para dentro da casa. Eles trocam de roupa novamente. O jovem procura seu livro de feitiços, e é lembrado que ele ainda estava com ele quando estavam voando. Eles começam a olhar ao redor, e o jovem pergunta de quem é a aprovação. Rio dá uma risada e fala que é da Agatha. Lilia diz lua sangrenta, quando o véu que separa os vivos e os mortos está finíssimo. O jovem fala que achava que conversar com os mortos era o departamento da Lilia, mas ela diz que consegue ler as pessoas e o tempo. Falar com os mortos era só um golpe. Um jogo sai debaixo da pilha de jogos. O garoto pega, era o Ouija, e o timer no pulso de todos começa a contar. O jovem lê a parte em inglês do manual para as outras, explicando as regras. Número 1. Nunca jogar sozinho. Número 2. Não falar por cima do outro, e elas começam a falar uma por cima da outra. 3. Não provocar os espíritos. Todos olham para Agatha. 4. Não pergunte sobre a morte. 5. Sempre termine sua sessão com um adeus. 6. Sob nenhuma circunstância, remova a mão do indicador móvel. Se fizer, um espírito será liberado. Lilia pergunta o que diz na parte de trás do manual. O jovem responde que é para maiores de 3 anos. Eles começam a sessão, e Agatha chama o espírito com encantamento. O indicador começa a se mover, e Agatha pergunta quem é que está ali. Hart é a resposta. Jane e Alice perguntam como ela está, e Lilia diz sem provocar. Mas o indicador começa a se mexer muito rápido, fazendo com que Lilia solte. A Agatha começa a fazer movimentos estranhos, e então começa a falar com a voz de Hart, dizendo que ela estava vivendo sua própria vida quando elas a levaram para uma morte antes do tempo. Lilia tenta se desculpar com Hart. Alice diz que não é Hart, e o jovem diz que é Sharon Davis. Jane fala que é a Agatha, e Rio fala que ela está assustada. A atuação de Agatha para, e eles voltam para a aprovação. Após recitar o ritual novamente, as luzes piscam. Agatha pergunta quem está presente e a resposta é morte. Ela pergunta o que ela quer e a resposta é punição. Ao perguntar quem deve ser punido, as letras do nome de Agatha começam a ser apontadas. Ela tenta parar, mas o indicador não para. Agatha acaba soltando o indicador. O tabuleiro sai voando e uma voz começa a gritar. O jovem pede para fazer parar. Lilia diz que odiou isso da primeira vez, e o jovem fala que ela está sendo estranha de novo. Alice questiona o que eles querem, e Jane diz que eles já disseram: punir Agatha. As vozes param. Elas começam a dar ideia de punição enquanto fazem um círculo em volta da Agatha. O jovem tenta convencê-las a não puni-la. Quando Jane pega uma corda, Agatha havia sumido, e as luzes se apagam. Cada um pega uma fonte de luz e começa a procurar por Agatha.
O jovem, com uma lanterna, sente algo caindo em seu ombro, e ao olhar para cima, lá estava ela, pálida e com preto ao redor dos olhos. Ela cai do teto. Jane diz que Agatha está fingindo. Agatha começa a fazer movimentos estranhos com o braço. Ela anda de costas com uma clássica pose de possuído, e vai em direção ao jovem, encurralando-o. Jane chama a atenção de Agatha, que a agarra pelo pescoço e a levanta. Alice tenta fazer Agatha soltar Jane, e Lilia corre para a caixa de força. Ao ligar a energia, Agatha some. Das escadas, um vulto branco toma a forma de uma mulher. Rio diz que é um fantasma, e ela odeia fantasmas. Lilia pergunta quem é ela. Evanora Harkness, dos Salemitas. Agatha, do segundo andar, cumprimenta sua mãe. Ela estava exausta. Evanora os critica, por eles terem se juntado a ela por vontade própria. Lilia diz que ela tem assuntos inacabados, e o jovem sugere acabar com esses assuntos. Evanora manda eles completarem o caminho das bruxas sem a Agatha. Rio se recusa, dizendo que a mãe dela não pode ficar com ela. Agatha pergunta por que sua mãe a odeia tanto. Ela responde que Agatha nasceu má e que devia tê-la matado assim que ela saiu de seu corpo. Suas palavras causam impacto nos demais. Jane fala para eles irem e que a única ameaça nessa provação é a Agatha. Agatha pede para não a deixar, mas Evanora a possui. Alice joga uma magia e expulsa o espírito do corpo dela. Agatha começa a roubar a magia de Alice. O jovem vê o indicador da Ouija se mexendo e corre para falar com o espírito. Ele pergunta quem é, e Nicholas Scratch veio como resposta. Ao falar o nome em voz alta, Agatha solta Alice e a voz de uma criança é ouvida, dizendo para sua mãe parar. O jovem finaliza a sessão com um adeus e uma escada se desdobra. Ele corre para ver Alice. Ela estava seca, seus poderes foram roubados. Agatha tenta se aproximar, mas o jovem grita para ela não o tocar. Ele se vira para Jane e Lilia e pergunta se dá para fazer algo. Jane diz que não. O jovem exclama que deve haver um feitiço, que sempre há. Agatha passa por eles e sobe as escadas. No caminho, Agatha usa um pouco de magia em suas mãos. A cor da magia é a mesma da de Alice. Pouco depois, a magia se esvai. O jovem questiona, perguntando por que ela não parou. Agatha responde que não conseguiu controlar. Ele não acredita e pede para ela não mentir para ele. Agatha fica séria e diz que não está mentindo. Ele fala que ela queria o poder dela, quis ser o plano o tempo todo. Jane concorda, que sempre foi o plano dela. Lilia diz que a morte chega para todos. O jovem questiona se ser uma bruxa é isso, matar outros para atingir seus objetivos, e isso não é para ele. Agatha sorri e solta uma risadinha. Ela se aproxima dele e pergunta se ele tem certeza disso, e que ele é muito igual à sua mãe. Das mãos do jovem, faíscas azuis começam a aparecer. Lilia e Jane agarram Agatha, e, com o movimento da mão do jovem, elas a jogam para fora do caminho. Agatha absorvida pelo solo. Os olhos de Jane e Lilia estavam azuis. Elas se aproximam do jovem e ele as joga para longe com sua magia. Elas caem fora do caminho e também são absorvidas. O jovem estava usando uma coroa semelhante à da feiticeira Escarlate, mas preto. E esse foi o episódio 5.